Beleza? Como é que vocês estão? Tô dando uma caminhada aqui no Parque da Jaqueira, em Recife, e parando para pensar em algumas coisas da vida também e me propondo a compartilhar um pouco de algumas reflexões que eu tenho tido e de coisas que têm me incomodado bastante, não só na minha vida pessoal, mas vendo a jornada e a caminhada de alguns. E hoje eu decidi falar um pouco sobre a sensação de desânimo e o vício em pornografia, né? Que essas coisas têm uma relação muito próxima entre si, e sobretudo quando a gente coloca isso no contexto da vida moderna urbana. Então existem vários níveis aí de vida urbana, né? A vida urbana de um cara que trabalha no outro lado da cidade, que mora na periferia, é uma. A vida urbana do cara que mora no centro e trabalha do lado de casa é outra. A vida urbana de quem mora de favor é uma. A vida urbana de quem mora em república é uma, né? A vida urbana de quem trabalha de home office, seja lá onde mora, é outra. Mas existe uma coisa bem comum dessa vida, que é o excesso de informação, que eu acredito que hoje já se estende até para quem não está na zona urbana, né? Por causa da internet. E a pornografia talvez seja o ponto mais delicado desse processo. E uma coisa que eu acredito em relação à tecnologia é que tudo que a gente, não só tecnologia, né, mas qualquer desenvolvimento novo da humanidade, acrescenta algo e tira outro, né? Então a tecnologia nos permite aprender novas coisas, a tecnologia nos trouxe coisas incríveis como o Bitcoin, a tecnologia nos trouxe coisas lindas, né, como a possibilidade de guardar memórias, guardar vídeos, guardar fotos, entrar em contato com parentes que estão distantes de maneira, né, quase imediata. Mas é fato que o ser humano, porque ele é mau, tem sempre a tendência de usar essas ferramentas da pior forma possível, né? E agora, com a inteligência artificial, a gente tem visto uma nova era da pornografia começando. E o vício em pornografia, que já era difícil de lutar contra, agora está muito mais, né? Deepfakes, robôs e chats, né, com um deep learning aí muito avançado, estão empurrando a gente para um beco sem saída, em que eu realmente acho que a gente pode ver uma seleção muito brutal entre diferentes estilos de vida, modos de vida. Quando a gente começa a pensar agora então em óculos de realidade aumentada, a situação fica muito mais distante de uma realidade orgânica e natural, né, para a qual o ser humano foi criado. E é nesse sentido que vem o desânimo, porque a gente criou um mundo novo, cheio de novas interfaces, com uma série de estímulos muito intensos, e a gente se desacostumou com o mundo real. A gente desacostumou a lidar com problemas. E tem uma coisa muito interessante, uma certa espécie de sensação de obrigatoriedade para com a vida, de que a vida precisa ter uma intensidade extraordinariamente constante, nos dá um terrível medo de morrer. Esse terrível medo de morrer e essa sensação de que tudo precisa estar constantemente extraordinário causa um forte recuo na nossa capacidade de resolver situações difíceis, de buscar conversas difíceis, de buscar uma espécie de resolução para problemas que nos vão, né, ser bem desconfortáveis às vezes, né? E aí, nesse sentido, que eu também acredito que existem pessoas más que produzem esse tipo de conteúdo pornográfico e veiculam ele com o objetivo de prejudicar a humanidade, né? Com o objetivo de prejudicar a sociedade, de prejudicar a família, de prejudicar a criatividade humana, porque a pornografia ela é muito brutal e ela não é brutal principalmente para o viciado, mas ela é brutal principalmente para quem luta contra o vício. Eu coloco como diferente, né? Aquele que é viciado, na minha concepção, é a pessoa que ela é entregue. Tipo, ela gosta mesmo, ela vê aquilo, ela não luta contra, ela não vê problema. Ela tá ali, naquilo ali. Ela não acha que tá errada, ela não acha que aquilo faz mal, ela nem sente culpa. Esse é o cara que tá entregue.
o cara que é o escravo total da parada. Esse cara, obviamente, ele é prejudicado, justamente porque não tem nenhum escravo que não seja prejudicado por ser escravo. Mas quem é muito mais prejudicado, ao meu ver, e é empurrado para um limbo de tristeza, de desânimo, de frustração e até mesmo vergonha, é aquela pessoa que às vezes é casada, aquela pessoa que já tem até filho, aquela pessoa que já leu livros sobre o vício em pornografia, que já viu documentários, que já se informou, que já sabe como funciona todo o mecanismo de liberação de dopamina no cérebro, que já sabe como funciona toda a indústria, todos os problemas que isso causa, o fato de que um abismo leva ao outro e a gente quer sempre mais, sempre algo mais intenso, sempre algo pior, e a pessoa sabe disso tudo e mesmo sabendo ela continua tendo recaídas, né? E uma série de mecanismos que a galera cria para tentar evitar essas recaídas, que eu tenho minhas dúvidas se funciona. Um mecanismo que eu acho que é bom, mas que precisa ser usado com moderação, é a questão da prestação de contas. Então, muitas vezes as pessoas se desanimam e se fecham e até começam a entrar em outros vícios, como o vício da mentira, por causa da prestação de contas, porque ela tem que falar com alguém, né, e tal, e ela tem tão problema com isso, ela se sente tão envergonhada, ela se sente tão culpada, né, e aí o ego dela não quer fazer com que ela se humilhe, ela começa a mentir, a falar, não, já tô há tantos dias sem recaídas. Mentira, tá batendo punheta todo dia, né, esse tipo de coisa acontece. Isso aqui serve para homens e para mulheres, tá, isso que eu tô falando não é algo que é só para mulher, nem só para homem, nem só para solteiro, nem só para casado, serve para todo mundo, né? Todo mundo está sujeito ao vício em pornografia. Então você tem que tomar cuidado com o seu coração, com o seu orgulho, com o seu ego, quando você está num círculo de prestação de contas. Se for para prestar conta, fale a verdade. Se tá tudo uma bosta, fale que tá tudo uma bosta, mas não minta, não diga que tá tudo bem se não estiver. E uma outra coisa é essa questão de ficar contando, já tô há X dias sem, não sei quantos dias sem. Isso causa uma certa ansiedade, porque não acho que faz sentido contar, tendo em vista que o natural é que a vida não tenha isso. Então se a vida não deve ter isso, por que eu vou ficar contando os dias em que a minha vida tá sendo só normal, tá entendendo? Sei lá, a mesma coisa que eu ficar contando os dias em que eu não fui matar alguém. Tô há 3 dias sem matar alguém, tô há 2 dias sem roubar alguém. Pô, que loucura! Então se você sabe que algo é ruim, que algo é mal, por que você vai ficar contando o dia que você não faz isso? Porque é como se tu estivesse numa ânsia, numa expectativa de que, sei lá, pô, agora já tô muito bem, já tô há muitos dias sem, posso fazer um pouquinho, né? E isso acontece. E eu tenho histórias de pessoas que passaram mais de 100 dias, passaram aí assim meses e meses sem recaídas e que foram provar só um pouquinho e perderam todo o avanço. E aí, já sabe, né? O estado, né, tende a ser pior que o inicial. Então esse desânimo que a gente tem pelo excesso de informação, ele sem dúvida é potencializado na pornografia, que afeta muito a vida sexual. Então, tanto homens quanto mulheres têm uma espécie de disfunção erétil induzida pela pornografia, né? Então, disfunção erétil não é algo próprio do homem, até porque a mulher também tem o clitóris, né? Que precisa ali de um bombeamento sanguíneo, tá? Não sou bom em anatomia, não entendo nada disso, mas eu tenho uma noção. Então, essa disfunção erétil, ela se dá pela insensibilização do órgão sexual, devido ao estímulo constante, numa mesma frequência, numa mesma força que você faz ou com sua própria mão ou com algum objeto. E quando você vai se relacionar com um parceiro, principalmente quando é algo mais suave, né, como um sexo oral, por exemplo, você não consegue ter, né, prazer. Você fica de um jeito que, pô, tá faltando alguma coisa aqui, né? Então as pessoas, elas têm que entender que não é fácil, né? A pessoa que ela é viciada, ela vai ter esses problemas. A pessoa que luta contra o vício provavelmente também, né? Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, de cada um para cada um, mas isso afeta não só, né? Porque muito se fala, olha que interessante, quando eu vejo as pessoas comentando sobre pornografia, tem muito a ver com produtividade, esse tipo de coisa, e tá certo, faz total sentido.
mas também tem a questão da própria vida sexual. Então o óbvio tem que ser dito, né? A pornografia afeta a vida sexual, afeta o modo como você se sente em relação ao outro, se sente em relação a você, acha que as coisas têm que ser, né? E você se separa de si mesmo, você se distancia de si mesmo. Então é algo que precisa ser olhado com mais atenção, sobretudo para essa nova geração. Não estou falando da geração Z mais, estou falando da geração aí, da galera que está nascendo pós 2010, né? A galera que hoje já está com uns 12, 13 anos, 11 anos de idade, que nasce e cresce com celular já. Essa galera vai ter problemas seríssimos, talvez, porque a minha geração ainda, que eu sou um cara, né, da segunda metade da década de 90, eu cresci sem celular, eu cresci sem computador. Eu só fui ter acesso a essas coisas quando eu já estava quase na adolescência. E essas crianças que estão assim, né? Elas vão ter problemas muito sérios, que vão impedir talvez um desenvolvimento muito mais básico de determinados mecanismos, né, que são um amadurecimento necessário para a vida adulta. Então, que esse alerta sirva para que a gente lute contra isso. Se você tem alguma história a compartilhar, eu gostaria que você contasse para mim, beleza? Isso aqui é um canal onde eu falo muito da minha vida pessoal, então não espere aqui nada vendendo algo para você, nem algum conteúdo realmente tão instrutivo, mas desabafando, comentando coisas que me preocupam e querendo também entrar em contato com pessoas que se preocupam com as mesmas coisas que eu. Então é isso, um abraço e até mais.